esse tempo juntos agora com a palavra de Deus. Já oramos antes da reunião, mas com os irmãos não oramos ainda. Então eu queria orar com você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui sujeitos ao Senhor, ao Teu Espírito. Queremos declarar aqui, Pai, que esse momento aqui não é natural, não é pela força da carne e do sangue, é muito mais pelo que entendemos. Dependemos muito do Espírito Santo para trazer um entendimento espiritual das verdades, para nos dar revelação desta palavra, para que esse momento, Senhor, de fato seja como Ele é, segundo o coração do Senhor. Não estamos aqui, Pai, simplesmente para uma compreensão intelectual. Muito mais do que isso, estamos aqui, Senhor, para receber em nosso espírito as verdades do Teu Espírito. Por isso, nessa manhã, nós nos colocamos sujeitos ao Espírito Santo. Declaramos que a nossa mente é sujeita ao Senhor. Declaramos que o Senhor tem autoridade e poder para tomar cativo o nosso pensamento aqui agora, em obediência à Tua palavra. Queremos declarar que, Senhor, nosso coração é ensinável. Nós, ouvindo a voz do Teu Espírito, não endurecemos a nossa cerviz, mas somos daqueles que se sujeitam e se dobram ao entendimento e à revelação do Teu Espírito. Por isso nós declaramos em fé que a Tua palavra nessa manhã não voltará vazia. Ela prosperará para aquilo que ela será enviada, e ela fará aquilo que agrada ao coração do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria... Pode desligar aqui essa luz aqui, por favor, só para trazer um pouco mais de... ajudar na visualização dessa imagem. Eu gostaria muito que vocês vissem. Ver é muito importante. Na verdade, ver é tudo de bom. Conhecimento visto é muito mais poderoso do que conhecimento ouvido. Conhecimento visto. Eu não sei se você está conseguindo discernir e entender a imagem. Está conseguindo? Nós temos aqui uma cruz, e essa cruz se esfarela, não sei se essa é a palavra mais correta, e ela então com esses restos, né? Essas partículas, muito bom, viu? Quem falou partículas aí me ajudou bastante. Partículas, obrigado. Essas partículas vão dar a formação de uma pomba. Vocês estão vendo? Então eu queria que vocês vissem mesmo. Vissem. E com essa imagem, nós vamos ficar com essa imagem aí agora. E com essa imagem eu gostaria de lembrar a vocês a ministração do domingo anterior. Quem estava aqui domingo passado pela manhã? Pela manhã. Nem todos estavam, não é? Então quem estava, você lembra da palavra ministrada? É um desafio, né?
É um desafio, eu sei disso. Mas, muito obrigado mesmo. O apóstolo Alisson trouxe uma palavra sobre o que Jesus realizou na cruz. Vou refrescar a memória sua. O que foi realizado na cruz. E ele enfatizou bastante sobre Jesus ter destruído, na verdade não é destruído, é ter se tornado maldito ali na cruz, e com isso ele desfez, destruiu mesmo a maldição da lei. Está lembrado? A maldição da lei. De acordo com Gálatas 3:13, a maldição da lei. E o que era essa maldição da lei? A maldição da lei se tratava do seguinte: se você tentasse cumprir toda a lei, mas você pecasse num único ponto dela, daquilo que era exigido, você era maldito. Então o Senhor Jesus tomou essa maldição, essa condenação da lei. Por quê? Porque ninguém era capaz de fazer isso, de guardar toda a lei. Em algum ponto a pessoa transgredia, pecava. Então ele toma essa condenação e na cruz do Calvário ele destrói. Ele se faz maldito, então ele recebe a condenação do maldito. E qual é a condenação no maldito? É ser suspenso no madeiro. Por isso ele é suspenso no madeiro, morre na cruz, para desfazer essa maldição. No entanto, nós que vivemos depois dessa experiência da cruz, muitas vezes nos encontramos com um viver e com uma conduta e com uma vida parecida com quem vivia antes da cruz. Ou seja, estamos tentando cumprir todos os mandamentos, toda a lei. E nos encontramos da mesma forma incapacitados de cumpri-la. Nos encontramos incapazes de obedecer aos mandamentos. Todos eles. Talvez em uma área você vê que você é zeloso, é fiel, você alcança uma vitória, mas tem uma outra área que não. Então, nós nos encontramos muitas vezes debaixo de uma condenação ainda, quando essa condenação já foi resolvida na cruz. O ministério hoje não é mais o ministério da condenação, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3. Mas agora é o ministério do Espírito, o ministério da justiça. Pois bem, nós estamos literalmente trazendo essa imagem aí, nós estamos literalmente continuando o domingo passado. Porque você veja bem, se no domingo passado foi enfatizado a obra da cruz, em que o Senhor Jesus se fez maldito, nós agora estamos continuando aqui com a pomba. Eu quero que você veja isso. Por isso fiz questão de trazer essa imagem, para você ver isso. Que estamos continuando a ministração. Só que agora queremos falar sobre
o ministério do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, que é simbolizado por essa pomba. E é interessante você ver essa imagem, porque você já vai ter no entendimento de que as partículas da cruz é que dão forma à pomba. O que quer dizer que não há obra do Espírito Santo sem a obra da cruz. Você está compreendendo? Você está vendo isso? Eu queria que você visse. Eu queria que você visse isso. Eu queria que você visse que a obra da cruz, ela se completa na obra do Espírito. E a obra do Espírito Santo é que vai trazer a realidade da obra da cruz. Por isso essa imagem eu a considerei a imagem teológica mais perfeita. Para poder falar da obra que Jesus realizou e do ministério do Espírito Santo. E chamamos essa obra de Jesus e o ministério do Espírito de o jugo da liberdade. Amém? Amém? O jugo da liberdade. E isso é propositadamente paradoxal, viu? Propositadamente contraditório. Porque quando eu falo de jugo, eu estou falando de uma coisa que vai te prender, que vai te escravizar, que vai te colocar sob algo, que vai te subjugar. É daí jugo, vai te subjugar. Interessante. Casamento, né? Casamento é uma coisa linda. Aí o marido e a mulher são chamados de cônjuge. O que é o cônjuge? É aquele que está com o jugo. Com jugo. Casamento é uma junta de bois. Coisa linda. Hein? Você conhece junta de boi? Não é da tua realidade isso não, junta de boi? A minha é. Eu fui criado na roça. Junta de boi, puxando a carroça. Aí vem os 2 bois lá. E aí é colocado aqui o jugo, né? A canga, também chamada de canga. No pescoço de um, pescoço do outro. E a Bíblia é tão interessante que ela pede para não colocar o jugo de um touro, de algo assim, um animal assim, com um outro tipo de animal, um jumento, por exemplo. A Bíblia recomenda isso. Animais diferentes não podem colocar o mesmo jugo. Por quê? Porque muitas vezes um é maior, outro é menor, um é mais forte, um é mais fraco. O jugo é para dividir as forças. No entanto, parece que fica difícil com essas diferenças carregar. Um vai para um lado, outro quer ir para o outro, fica difícil. Por isso é que o jugo desigual, ele é problemático. Não é verdade? Em todas as áreas, esse desigual. Na área da fé, na área... Enfim, tem muitas áreas aí em que se torna problemático. Mas o assunto nosso aqui não é casamento. Vou deixar isso para o Ministério da Família.
Mas, a partir daí, você tem já uma ideia sobre essa questão do jugo. Jugo é o quê? É preciso de dois para colocar o jugo sobre um, sobre o outro, e os dois andarem, de tal maneira que um consiga levar a carga do outro e vice-versa, e o jugo não fica então pesado para um, porque as forças são divididas. O jugo da liberdade. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Alguém me emprestaria uma Bíblia? Por favor. Sabe por que eu estou pedindo alguém me emprestaria uma Bíblia? É porque assim, eu tenho uma Bíblia aqui Mas esse precisa de uma habilidade tão grande aqui, para a pessoa sair da tela e entrar no texto. E geralmente os textos vêm aqui na tela, mas eu gostaria que ficasse essa imagem aí para você. Obrigado. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Essa versão diz assim, e oprimidos. A palavra mais apropriada aí seria sobrecarregados. É oprimido também, mas o sobrecarregado faz sentido muito maior. Pela própria palavra grega que está aí, que quer dizer sobrecarregado mesmo, é uma carga. E também está dentro do contexto que Jesus está querendo falar. São pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, ou seja, pessoas que colocaram sobre si cargas que são difíceis de levar. Porque existem cargas e sobrecargas. E eu vos aliviarei. É interessante. Alívio. Alívio é a promessa para aquele que vá a Ele. Mas veja o que Ele promete. Depois, no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, não sei se o autor tinha essa intenção, mas eu vou aproveitar o uso das palavras para trazer essa intenção. E a intenção é assim. Uma coisa é o alívio e outra coisa é o descanso. Quando você se alivia de alguma coisa, é sempre uma breve pausa. É mais ou menos assim, né? Você está levando algo muito pesado, e aí você para, dá aquele alívio, deixa aquilo, fala, alivia um pouco, aí depois pega de novo e leva. Isso é o alívio. Agora o descanso é o quê? O descanso é você trazer aquela coisa pesada, cumprir o que tinha que fazer, e depois você vai descansar. Ou seja, o descanso é uma espécie de alívio prolongado. E o alívio é uma espécie de descanso rápido. Está compreendendo? Veja o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, venha a mim
você que está sobrecarregado, e eu vou trazer alívio. Observa isso. Vem a mim, você que está sobrecarregado, e eu vou lhe trazer alívio. Mas ele fala, tomai o meu jugo, aprendei de mim, e você vai encontrar descanso. É muito tremendo isso, porque ele está mostrando que existe uma experiência de alívio, uma coisa rápida, uma coisa momentânea, porque eu fui a ele. Mas existe uma experiência de descanso, que é algo mais, tem um prolongamento maior, é um descanso, é um estado de revigoramento, é um estado de renovo de forças. E isso acontece quando eu tomo o seu jugo. Não parece contraditório? Não parece que se eu tomar ainda jugo sobre mim, eu vou ficar mais cansado? Não parece que se eu colocar sobre mim uma canga, é aí que eu vou ficar mais debilitado? No entanto, ele diz, tomai meu jugo, encontrareis descanso. E ele vai explicar no verso 30, porque o meu jugo é suave. Meu jugo, ele não é rígido. Ele não é imposto. Ele é fácil de conduzir. O sentido aqui da palavra suave é esse. Ele é fácil de levar. E o meu fardo é leve. É interessante que está trazendo duas figuras aqui. O jugo é posto no pescoço. E o fardo é levado nas costas. No caso de duas juntas de bois puxando uma carroça, o jugo é o que está no pescoço dos bois e o fardo é a carga que está sobre a carroça. Mas o que está querendo chamar a atenção aqui é que tudo isso parece ser a figura de uma coisa que vai pesar mais ainda a vida. Parece que vai sobrecarregar mais ainda. No entanto, contrariamente, ele diz, você vai encontrar descanso. Você vai encontrar descanso ao tomar o meu jugo, e você vai encontrar descanso ao levar o meu fardo. Queridos, a que tipo de jugo o Senhor Jesus está se referindo? Deixe-me ler com vocês a palavra de Deus. Atos capítulo 15, versículo 10, por favor. Atos capítulo 15, versículo 10. Diz assim, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar?
Guarda esse texto. Deixe-me ler com vocês Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Com esses dois textos, nós podemos entender o que é jugo. Porque esses dois textos estão falando da mesma coisa. E qual é essa mesma coisa? São as regras da lei. As regras da lei. E essas regras eram de fato exigidas que as pessoas obedecessem, cumprissem. A todas, indistintamente todas. Então, jugo, aqui nesses textos, na Bíblia, é uma referência a essas regras. E eram pesadas para as pessoas levarem. Eu queria ler com vocês um texto de Mateus 23, onde nós vamos encontrar a palavra fardo, a palavra carga, que vai dar o mesmo sentido de jugo. Olha que interessante. Mateus 23, versículo 4. Mateus 23, 4. O Senhor Jesus está falando dos mestres, dos rabinos, daqueles que ensinavam a lei. Olha o que ele diz no verso 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, novamente está falando dessas regras que eram colocadas sobre o povo para que o povo praticasse, e, no entanto, os próprios mestres da lei, nem com o dedo, ou seja, nem procuravam levar essas cargas, mas exigiam que as pessoas as levassem. Nós estamos então diante agora do seguinte entendimento. Quando o Senhor Jesus diz, tomai o meu jugo, Ele está falando a um povo que entendia muito bem o significado da palavra jugo. Eles entendiam, queridos, que jugo era um conjunto de leis, um conjunto de regras, um conjunto de preceitos. E é interessante que cada rabino, cada rabi, cada mestre tinha o seu conjunto de regras. O Senhor Jesus então chega e diz assim, tomai o meu. Isso quer dizer que Jesus está dizendo que Ele também tem o seu conjunto de mandamentos. Ele também tem as suas regras. Não pense que com o Senhor Jesus não há mais mandamentos. Há sim. Quando Ele disse, tomai o meu, é porque Ele é um mestre que tem também os seus.
mandamentos. A gente vem logo à mente, assim, não sei se vem à sua mente, mas vem logo à mente uma palavra que ele dá no Evangelho de João, dizendo assim: um novo mandamento eu vos dou. É mandamento. Ele tem os mandamentos dele. E qual é o mandamento nesse caso aí de um novo mandamento vos dou? Qual é? Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é amai do jeito que você imagina que deva amar. Não. Amai como eu vos amei. Sabe qual é a sensação que nós temos quando ouvimos um mandamento desse? Pesado demais. Aí você fala por lá fora, para quem está lá fora assim: eu sou livre. Eu sou livre. Livre nada. Eu queria então trazer para vocês a palavra. 1 de João, capítulo 5, versículo 3. Lá no final. Lá no final. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Agora observa. E os seus mandamentos. Eu gostaria que a gente lesse isso, viu? Lesse isso. Vamos ler junto? E os seus mandamentos não são penosos. Tem alguma versão que diz não são pesados. Vamos declarar assim: os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: olha, os mandamentos do Senhor não são pesados. Aleluia! Glória a Deus! Agora, vou lhes contar a razão por que não são. Deixe-me compartilhar com vocês a razão por que não são. O Senhor Jesus disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, algo suave e algo leve. É fácil de levar, não é? Alguém te dá uma coisa assim e fala assim: pega essa caixa aqui. Você olha para a caixa e fala: meu Deus. Não, é leve. Aí você pega, é leve mesmo. É maravilhoso. A grande questão é assim: Senhor, o Senhor diz que um novo mandamento o Senhor me dá, que eu devo amar o outro como o Senhor me amou. E o Senhor vem me dizer que esse mandamento não é pesado. Senhor, é muito pesado. Ele vai dizer assim: isso mesmo. É pesado demais. Se você tentar carregá-lo.
A gente não consegue amar a pessoa nem com o nosso amor, imagina com o amor de Jesus. O amor dele é um amor incondicional. O amor dele é um amor sacrificial. Mas ele está dizendo que eu devo amar como ele amou. Eu devo. Aí você vai dizer, Senhor, o Senhor está dizendo que isso não é pesado? Ele vai dizer, não, é suave. Sabe por que está sendo pesado? Porque vocês estão tentando levar. Queridos, prestem atenção numa coisa aqui. Quando um jugo vai ser posto, ele vai ser posto sobre dois. Vai tentando entender. Alguém te oferece aqui um outro pescoço? Vai aqui. Coloca aí debaixo. Isso. Dá um abraço aqui. Vamos conjugar. Estamos conjugando. Quando o jugo vai ser posto sobre dois. O que tem acontecido, se for um sozinho, fica pesado. Obrigado, querida. O que tem acontecido é assim, ó, nós estamos tentando. Amai como eu amei. Quando um jugo é posto sobre dois. E aqui vem uma coisa linda da parte do Senhor Jesus. Quando ele foi ao Pai, ele prometeu que ele enviaria alguém. E ele chamou esse Espírito Santo que viria, ele fez questão de chamar em todos os textos, ele chamou o Espírito Santo de Paracleto. Você sabe o que significa Paracleto? A palavra Paráclito, você sabe o que significa a palavra Paráclito? Paráclito é aquele que é chamado para estar ao lado. O Espírito Santo tem um nome, e o nome dele é Paráclito. O Senhor Jesus poderia usar qualquer nome em relação ao Espírito Santo, mas usou a palavra Paráclito. João 14:16 diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco. Paráclito quer dizer aquele que é colocado ao lado. Você não acha isso interessante? O Espírito Santo é chamado para estar ao lado. E aí quando você usa a figura do jugo, o jugo é colocado sobre dois. Isso quer dizer que existe uma participação do Espírito, bem como existe uma participação minha ao levar algo. Aqui não é uma questão de, agora eu vou cruzar os braços e deixar que o Espírito Santo faça. Não. Aqui existe o dar lugar ao Espírito para que ele faça. Dar lugar é uma parte que me cabe. Por isso, o jugo também é colocado sobre mim.
Mas não sou eu que realizo, a obra é do Espírito, por isso o jugo é colocado sobre ele. Quando você vê, por exemplo, Efésios 5,18 diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos do Espírito está em outras palavras dizendo, deixai-vos ser cheios do Espírito. Está dizendo assim, que eu devo ter a parte que me cabe, e a parte que me cabe nessa parceria é me deixar ser cheio do Espírito. Por isso o jugo é colocado sobre os dois. Não é o que o Espírito Santo fará, é o que eu darei lugar para que o Espírito Santo faça. Existe uma parte que me cabe. Amados, eu tenho que me humilhar. O Espírito Santo não me humilha. Humilhar é usado na Bíblia com esse pronome reflexivo, que diz assim, aquele que se humilha. Humilhar é uma coisa que eu mesmo faço para comigo. Eu tenho que chegar e dizer, eu não consigo, Senhor. Eu tenho que chegar e dizer, Senhor, essa pessoa, ela me perturba a alma. Eu não consigo amá-la, muito menos como o Senhor a ama. Eu confesso aqui agora diante do Senhor, minha raiva, minha ira, meu descontentamento, minha carnalidade em relação a fulano, Senhor. Eu tenho que dizer isso, eu tenho que falar, eu tenho que confessar. Isso é se humilha. E aí você chega e fala, preciso de ti, Espírito Santo. Espírito Santo? Aí o Espírito Santo diz assim, comece a orar por essa pessoa. Senhor, mas você sabe orar, não sabe? Sei. Você conhece textos de bênção, não conhece? Sim. Então comece a orar por essa pessoa. Mas meu coração, não importa o que está em teu coração. Você sabe orar? Sei. Eu estou contando uma coisa que aconteceu comigo. É verdade. E aí eu comecei. Eu abençoo fulana. Enquanto falava eu abençoo, a mente fazia... E aí eu chegava e falava assim, Senhor, enquanto eu abençoo, minha mente está... Eu sei onde sua mente está. E aí lá vou eu, abençoando. Daqui a pouco já estava assim, eu quero o melhor. Ai, como eu amo fulano. Foi assim, chorando e amando. Comecei a ter por aquela pessoa compaixão. Uma coisa que não é da minha capacidade. Uma coisa que não era da minha natureza ali, ter essa compaixão. Era obra do Espírito. Porque os mandamentos não são penosos. Porque a obra do Espírito é Jesus Cristo em nós. Já parou para pensar nisso? A pessoa do Espírito Santo em mim é a pessoa do Senhor Jesus em mim. E o que o Senhor Jesus está dizendo é assim, meu mandamento não é penoso. Você vai amar como eu amei. Mas Senhor, eu não consigo. Ele diz, eu sei. Senhor, mas como eu amar? Calma. Aquieta-te.
Aí o Senhor Jesus vem para dentro de mim, pela presença do Espírito Santo. Aí eu tenho o Senhor Jesus tomando comigo esse jugo. Eu começo a ter o mesmo sentimento que há em Cristo. Eu começo a ter as mesmas emoções do Senhor Jesus. Porque eu amarei como Jesus amou, não porque eu vou adquirir a capacidade de amar. Eu amarei como Jesus amou, porque eu vou dar lugar para que Ele ame. O que é tremendo quando Jesus fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve, é porque os demais mestres ensinavam o que era correto, mas as pessoas se sentiam totalmente incapacitadas de viver o que era correto. E por isso havia condenação sobre eles. A diferença essencial em relação a Jesus é que Jesus ensinava o que era correto, a exemplo dos mestres. No entanto, havia a obra do Espírito, que é Jesus vindo para dentro do discípulo fazer morada. Ele diz assim, viremos para ele, eu e o Pai, e nele faremos morada. Não é simplesmente um ensino que me é dado e agora vou eu sair daqui tentando vivê-lo. Não. É um ensino que me é dado, mas esse ensino só vai testemunhar, ou seja, esse ensino só vai me levar ao Senhor Jesus. O que me é ensinado não faz com que eu me sinta capaz de obedecer. O que me é ensinado me leva ao Senhor Jesus. Eu dependo dele para que aquilo que é ensinado seja vivido em mim. O verbo se faça carne. A palavra ensinada torne-se carne. E a palavra ensinada se torna carne, ou seja, se torna parte da minha vida, pela obra do Espírito Santo. Eu queria ler um texto com vocês, para a gente orar, que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu já compartilhei esse texto aqui numa outra ocasião, mas agora ele é extremamente necessário nesse momento. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Romanos 8, versículos 3 e 4 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, fraca, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presta atenção nisso aqui. Deixe-me usar a figura aqui para a gente encerrar. Voltemos à figura. O versículo 3 está na cruz. E o versículo 4 está na pomba. Se você tiver essa figura aí na sua página, em algum lugar, eu pediria a você assim, coloca Romanos 8:3 debaixo da cruz
e coloca Romanos 8,4 debaixo da pomba. Por quê? Porque veja o que o texto está dizendo. No verso 3, ele está dizendo assim, olha, a lei, ela se acha fraca quando ela lida com a carne, com a carnalidade humana. Por que a lei se acha fraca? Porque a lei diz assim, ame, mas a carnalidade o quê? Odeia. A lei vai dizer assim, não roube, e a carnalidade vai roubar. A lei vai dizer, não adultere, e a carnalidade vai adulterar. Amados, você acha que a nossa carne, que agora, a nossa, aqui sentada, a gente está tudo bonitinho ao redor da mesa aqui, mas se é gente terrível, somos todos nós. Você acha que a gente ensinando aqui a Escritura, sabe? Trazendo um entendimento, olha, sobre virtudes cristãs, sobre conduta cristã. Você acha que a nossa carnalidade lá respeita o que nós estamos lendo? Respeita Romanos, respeita Gálatas, respeita Coríntios. A nossa carne, ela cospe em Romanos. A nossa carne, ela vomita em Gálatas. A nossa carne, ela blasfema contra Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha. E Deus já sabia disso. Como Deus já sabia disso, o que Deus fez? Deus enviou seu filho para resolver esse assunto. Olha que interessante. Deus não trouxe um ensino novo. Ele não trouxe uma metodologia nova. Ele enviou seu filho. E enviou seu filho como? Na semelhança dessa carne pecaminosa. Para quê? Para que na cruz do Calvário ele pudesse destruir essa carne maldita. Não é fazendo a pessoa passar por os 300 passos de santificação que a pessoa vai ficar santa. Porque o negócio é lá dentro, a coisa pega, é lá dentro da gente. Ou não é? Não é verdade? Se aprende ali, aí você fica, é verdade, é verdade, é verdade. Conforme Gálatas 5:1, Gálatas. Conforme Efésios 3:20, Efésios. Gálatas 5:1, Efésios 3:20, só bate assim, trisca. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. A guerra era dentro, nas entranhas. A coisa lá, terrível. O desejo, a cobiça, o anseio, é lá dentro. É igual um troço. Aí Gálatas 5:1 faz assim. A Bíblia diz que a lei se sentia enferma. Diante da carne, sentia fraca. O que ele fez? Enviou seu filho, nascido debaixo de lei, para nos resgatar, nós que estávamos debaixo de lei. Aí entra o verso 4, para dizer assim, e agora, a justa exigência da lei, porque o que a lei exige é justo, é bom, vai se cumprir em nós. Se cumprir em quem? Em nós. Em nós quem? Em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você está observando
que o que Jesus fez na cruz é experimentado pelo Espírito Santo. E aí traz liberdade. Nós temos um novo jugo agora. Nós somos escravos do Espírito Santo. Nós somos servos do Espírito. Romanos 6 fala assim: libertos do pecado, fostes feitos agora servos de Deus. Ninguém aqui é um povo que está livre, porque a verdadeira liberdade é estarmos presos ao nosso Deus, presos ao Espírito Santo. Todo dia a gente depende dessa pessoa chamada Espírito Santo. Todo dia. Assim como agora. Vamos orar? Espírito Santo, dependemos de Ti agora. Tem coisas em nós agora que precisam ser vencidas, libertas, coisas a serem curadas. E só o Teu Espírito, Senhor, pode realizar essa obra. Por isso agora, Espírito Santo, ministra nosso coração nesta manhã. Nós nos sujeitamos ao Teu jugo para que haja liberdade nessa manhã. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos. Eu quero confessar a minha fraqueza. Quero confessar a minha incapacidade de lidar com essas coisas que vêm me incomodando há tempo. Preciso de Ti, Espírito Santo, preciso de Ti. Dê-me a Tua palavra nessa manhã. Venha a Tua unção nessa manhã. Unção que despedaça o jugo maldito. Porque nós aceitamos aqui agora somente o jugo do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos agora. No nome do Senhor Jesus. Haja manifestação do Espírito Santo nesta manhã. E nossas vidas sejam livres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.